Olá, pessoal, aqueles ouvintes, né? Ouvintes da nossa rádio nativa, né? Mas também os nossos leitores do JC, o jornal que é feito para você. Estamos na edição 555, ou seja, com a capa azul, né? Novembro Azul, hora de deixar o preconceito e se cuidar. É muito importante, né? Nós homens também se cuidar, né? Como tivemos também no mês passado, né? Que foi o Outubro Rosa. Lembrando que o JC é um jornal que circula todas as quintas-feiras em Joinville e mais 9 municípios. Olha só onde nós estamos, né? Estamos em Joinville, Araquari, Barra do Sul, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú, Barra Velha, Pissarras, Guaramirim e também aqui próximo da nossa Garuva e Itapoá. Olha só, é uma bênção, né? Um jornal ainda impresso, né? Falavam que quando a TV veio para Joinville, as rádios iam se acabar. E não se acabaram, continua aí. Quando veio o site online, esse negócio todo de redes sociais, as primeiras coisas que falaram que o jornal impresso iria se acabar. Mas não vai se acabar tão cedo. É tanto o jornal impresso, como as próprias revistas, tá? Não vai se acabar. O impresso ainda, as pessoas gostam de pegar do físico, de ver, tá? Além de ler. Claro que tem muitas redes sociais que você consegue, né? Também ler livros, mas não vai acabar. Não vai acabar tão cedo, ele não vai acabar. E lembrando que o JC, que eu digo, que é feito para você, ele é inteiramente gratuito. E mais de 620 pontos de distribuição. E olha só, postos de combustíveis, panificadoras, hortifruti granjeiro, e vai por aí fora, consultórios, empresas, indústrias. A nossa logística de entrega do JC, ela é bem assim, vamos dizer assim, bem exigente nas entregas, entende? Onde nós estamos. E as pessoas ligam para cá também, dizendo que, olha, eu estou aqui na panificadora e o JC já não está mais aqui. Digo, pois é, minha senhora, ou meu senhor, tem que acordar mais cedo, porque o pessoal vai mesmo e pega ele e acaba. Não dá tempo mesmo. E, mudando um pouquinho do JC, que o jornal que é feito para você, eu tenho um convidado hoje especial aqui, que é o Arilton Fermino. Ele vai falar para nós a vida dele, o que ele faz, o que ele já obteve de sucesso nessa trajetória dele. Então, está aqui o meu amigo Arilton Fermino. Arilton Fermino, uma boa tarde. Boa tarde, Géser. Um prazer estar aqui com você. Ótimo. Bacana. Muito bem. Fale um pouco da sua trajetória, da sua vida, como é que é. Eu sei que você nasceu em Maruí, isso Perfeito, eu sei. perfeito. No sul do país, né? No próximo sul de Laguna? Próximo de Laguna. Em Bituba, Garopaba, aquela região ali, né? Perfeito, perfeito. Então é um lugar muito bacana, bonito, tranquilo, sossegado. Mas eu comecei a treinar, Géser, taekwondo em 1986, assim que eu cheguei em Joinville. E não tinha taekwondo. Eu estava chegando na recreativa da Tupi naquela mesma semana. E eu me apaixonei pelo taekwondo. Eu estava entrando, eu comecei na Tupi naquela época, eu me lembro. Eu estava entrando na empresa, vi um cartaz bem grande, assim, taekwondo. Eu fiquei assim, impressionado com a técnica. Pensei, eu vou à noite lá assistir. Não deu tempo. Chegou a noitezinha, fui lá, me matriculei, e isso já fazem 36 anos. 36 anos, homem. Então eu vou lhe fazer uma pergunta muito pessoal, não sei se você vai querer responder, né? Vamos Qual lá. é a sua idade? Então, Jéssica, eu tenho muitos anos de vida, eu tenho 55 anos de vida Beleza. E tenho 36 anos de taekwondo. Eu comecei com 18 para 19 anos quando eu cheguei em Joinville. Que legal, que legal. E qual foi a sua trajetória? Então, foi de muita batalha, muita luta, assim, literalmente, muitas dificuldades, porque o taekwondo ninguém conhecia. Então, a gente era o braço direito, assim, sempre para fazer demonstrações, divulgações, para promover e as pessoas conhecerem o taekwondo.
E isso eu tenho muito orgulho. Sabe uma conquista quando a gente, assim, poxa vida, em 1990 eu me formei faixa preta, assim como o professor Enio, o primeiro faixa preta também junto comigo, Poxa, e foi um orgulho muito grande. legal. Sabe? Então, são coisas que a gente conquista na vida e te dá orgulho para o resto da vida. Então, o taekwondo para mim é a minha É vida. orgulho, é É vida. muito orgulho. É vida. Perfeitamente. É o que eu sempre digo também, Arilton, o jornal impresso para mim também é vida. Que bacana. É vida. Tá no meu DNA, não tem como escapar desse negócio. Não tem, não. E me diga uma coisa, eu soube que ultimamente agora você teve em Camboriú, como é que foi? Então, eu estive em Balneário Camboriú participando da Copa Santa Catarina de Opa! Taekwondo. E essa medalha aqui, Jess, é a medalha mais importante do estado dentro do Taekwondo, atualmente. Porque isso aqui é uma classificação para a Copa do Brasil, que vai acontecer do dia 30 ao dia 4 em Recife, no Pernambuco. Legal, legal. Então, eu estou tendo a honra de representar o estado, não só Joinville, mas o estado de Santa Catarina, a minha categoria, que é uma categoria dentro do Taekwondo chamado Poncé. É uma técnica que exige muita concentração, disciplina, postura, muita mesmo. E eu vou fazer essa representação na categoria sub-60, que é entre 50 e 60 anos, eu estou com 55, então estou ali no meio. E estou muito focado, trabalhando muito, treinando muito. E é isso, é orgulho, não só para a nossa cidade, para o taekwondo, mas para o estado também. O estado também, perfeito. Mas você, além disso, você também faz, tem escolinhas também, né? Perfeito. Então, Géser, eu tenho academia já há muitos anos no Centro Social Urbano do Itaú. Perfeito. Onde eu faço um trabalho lá já desde com crianças de 4, 5 anos até adultos e pais, avós, tios, tias, enfim, a família. Eu ensino taekwondo família. O Géser, por exemplo, gostaria de aprender taekwondo. Vamos lá, vamos fazer uma aula e vai se apaixonar pelo taekwondo e vai querer treinar também. Então, o taekwondo é para todos. Cada um vai dentro do seu limite e todos podem aprender taekwondo, que é uma maravilha, com muita postura, muita concentração. Eu diria assim que se você tem problemas, quando você entra no tatame, você começa a aprender taekwondo, pronto. Ali é foco, sabe? É como se fosse uma terapia. Você está lá treinando, concentrado, aprendendo, se desenvolvendo. É fantástico. Que é muito legal, muito bom. Isso é importante. Terapia, né? Perfeitamente. Terapia. É um esporte maravilhoso, como um esporte olímpico e como uma arte marcial. O taekwondo é uma grande arte marcial. Só para se ter uma ideia, vamos colocar no lado esportivo. O taekwondo é uma das 4 modalidades esportivas olímpicas oficiais, que a primeira é o boxe, a greco-romana, o judô e o taekwondo. Essas 4 são oficiais. 4 oficiais. Daí temos a esgrima, que daí é com implementos. Implementos que seriam com armas e a esgrima. Mas artes marciais ou esportes de combates são 4. E o taekwondo é um deles. Pô, que legal, que legal. Muito bom, muito bom. E além disto, se eu quiser me inscrever, como é que eu faço? Você quer já fazer? Eu vou pegar minha caneta já para fazer a inscrição. É rápido assim? Bem rápido, muito simples. Eu achei que era bem mais difícil. Não, assim a gente indica, sabe, Géser, fazer uma aula experimental. Perfeito. Olha, de cada 10 alunos que fazem uma aula de taekwondo, geralmente 9 ou os 10 gostam. Porque é de se apaixonar. Primeiro que você faz o que você gosta. Eu gosto mais de alongar, você vai alongar. Eu gosto mais de técnicas de defesa pessoal, você vai treinar defesa pessoal. Se você gosta mais do condicionamento físico, nós vamos direcionar para o condicionamento. Ou seja, você faz aquilo que você gosta. Eu sempre costumo falar que o taekwondo é uma grande árvore. Existem vários ramos e você segue aquilo que você mais gosta. Você vai se projetando na árvore, no ramo que você gosta. E é fantástico. Perfeito, perfeito. E este livro? Este livro aqui é referente a... Esse livro, Géser, Grandes Mestres. Exatamente. Esse livro é o principal livro do Brasil, ele está em 3 idiomas, ele está em inglês, espanhol e o português. Ele circula, assim como você está de parabéns novamente, porque esse jornal impresso, hoje em dia é uma raridade. E você está realmente, assim, nota 10, fantástico, porque você tem isso impresso. Foca. Esse livro aqui é o livro impresso, que ele está, logicamente, na internet e tal, que é
os grandes mestres das artes marciais do Brasil. Eu tenho orgulho de dizer que sou um dos muito poucos, acho que um ou dois, que estão aqui de Santa Catarina, e falando a minha trajetória dentro do Taekwondo. Perfeito. Então, esse livro ele circula na América do Norte, América Central e América do Sul, sabe? Então, é muito legal, porque conta a história dos mestres, dos grandes mestres. Inclusive, se você botar mais uma folha à frente, daí você vai ver a história do grande mestre, que é o Bruce Lee. Bruce Lee. Ah, legal. Então, eu sou... E o Arilton, mas por que Joinville? Por que morar em Joinville? Por que foi escolhido Joinville? Bom, eu vim numa cidade... Você tem família em Joinville? A minha esposa é de Joinville. Ah, né? Perfeito. O meu filho nasceu em Joinville. E que família que ela é? É Cidral. Cidral. É ali do trevo do Ademar Garcia, ali próximo e tal, né? E, enfim, mas eu sempre tive assim, no meu tempo que eu morava lá em Maruí, a gente era moleque, se falava muito em Joinville. Os meus primos moravam aqui, trabalhavam aqui, e Joinville, como sempre foi, uma grande potência. Perfeito. Não só em Santa Catarina, mas no Sul e no Brasil também. Então, eu sempre gostei disso. Em 1986, eu resolvi vir para cá, eu era muito novo, tinha 18 para 19 anos. Até os 17 anos, eu trabalhei na lavoura, na roça com meu pai. Hoje a gente tem sítio ainda em Maruí. Mas eu me apaixonei não só pela cidade, mas também pela minha esposa, naturalmente, e pelo Taekwondo. Então, aí, a partir daí, pronto, né? Que legal, legal. Família, tem filhos? Eu tenho um filho, que mora em Curitiba, já casado, sim, enfim, claro, já está bem encaminhado. A vida segue. Encaminhado. A vida segue. Isso. E agora eu tenho o prazer a honra de representar a Santa Catarina na Copa do Brasil, que vai acontecer nesse grande evento, que é a Copa aqui, que vai acontecer em Recife. Então, assim, né, é um orgulho para a gente, porque eu me lembro de quando eu comecei no Taekwondo, as dificuldades, sabe, assim, de toda a magnitude, essa dificuldade, porque era financeira. O mestre que veio para cá, ele estava vindo de Curitiba, que é o professor Fábio na época. Então, ele veio porque ele escolheu a cidade para desenvolver o Taekwondo. Então, ele foi ele que entrou com o Taekwondo e eu fui o primeiro aluno a treinar Taekwondo. Isso foi em 86? 86, exatamente. Ou seja, ninguém conhecia o Taekwondo. E ele veio de onde? Curitiba. Ah, de Curitiba. Então, a minha escola é de Curitiba. Eu tenho um grande orgulho e gratidão pelo mestre Hong Song Kang. É o mestre que trouxe o Taekwondo para Joinville, aliás, para Curitiba, para o Paraná, propriamente, mas residente em Curitiba. E assim como teve alguns grandes mestres que trouxeram o Taekwondo para o Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, foi o mestre Teboli, São Paulo, e depois Rio de Janeiro. Primeiro São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois já Curitiba, se espalhando pelo Brasil, os grandes mestres coreanos que trouxeram o Taekwondo para o Brasil. Então, o mestre Hong Song Kang foi quem trouxe o Taekwondo para o Paraná, e a partir daí começou a formar grandes professores e mestres, e eu sou um deles nessa linhagem aí. Pô, que maravilha, que bom, né? Olha só, é uma maravilha, né? Mas também tem aulinhas também, né? Que não se cobra nada, que você faz como fosse comunitária, né? Então, eu já fiz um trabalho naquele programa Mais Educação do governo federal, alguns anos atrás. Hoje a gente faz assim, um trabalho com um preço muito acessível, que todos podem treinar. O Taekwondo é um esporte que os pais colocam os filhos justamente pela parte de disciplina, pela postura. Inclusive, a primeira palavrinha que está aqui numa divulgação do Taekwondo, a palavra disciplina. É tudo na vida. Se você tem disciplina, você tem responsabilidade. Disciplina. Se você tem responsabilidade, as pessoas te respeitam porque você cumpre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, é isso. O Taekwondo trabalha muito isso. Então, a primeira palavra é disciplina. Concentração. Concentração. Condicionamento físico. Né? E isso é Taekwondo. Então, quando você faz algo que você gosta, você não trabalha um dia sequer, porque você faz isso com tanto orgulho, com tanta vontade. Hoje de manhã eu estava numa escola fazendo propaganda do Taekwondo, fazendo divulgação, as crianças adoram. Eu tenho feito um trabalho no Jardim Baquita, nesse cartaz aqui. Perfeito. Com as irmãs são fantásticas, as irmãs do Jardim Baquita, no Boa Vista. Aqui no Boa Vista, né? Perfeito, Uhum. pessoas fantásticas. Aqui, 1925.
pessoas fantásticas, e elas foram lá no Centro Social Urbano assistir uma aula que eu convidei elas para irem lá, amaram, e a partir daí já faz, eu acho, uns 3, 4 meses que a gente está lá, fazendo um trabalho uma vez por semana, focado no taekwondo lá também no bairro Boa Vista. E tem outros grandes mestres aqui em Joinville, né, professores e atletas, então Joinville é uma grande potência em todos os sentidos. Tem muitos professores em Joinville? Nós temos hoje 5, 6, até 7 mestres. Eu estou falando porque tem 3 estilos de taekwondo propriamente. Tem o WTF, ITF e o Songan. O WTF é o mais usado no Brasil como esporte olímpico, mas o taekwondo abrange muito, é uma árvore muito gigante. Legal. Arilton, o nosso tempo está acabando, eu só tenho que te agradecer de ter aceito a minha proposta de você vir aqui e fazer o podcast do JC, o jornal que é feito para você. Um grande abraço a todos e fui! Um abraço. Então, vamos para o segundo tempo, né? O intervalo aí para nós tomar uma aguinha, né? Lá no JC. Agora voltamos para o segundo dando sequência, né, do podcast, que é do JC, né, o jornal que é feito para você, conforme eu falei há pouco, né? Então, estamos na edição 555, repetindo, e novamente eu vou falar para vocês, ele é inteiramente gratuito. É difícil, mas aqui nós bancamos o negócio. Beleza, pessoal? Ei, agora, hoje é dia 7 de novembro, é um dia muito especial, porque é o dia do radialista. Tem o dia do jornalista, tem o dia dos gestores, né? E hoje é o dia do radialista. E não poderia ser diferente de eu trazer hoje aqui os nossos radialistas, ou seja, da Rádio Nativa, a FM 103.1. Hoje está comigo, nós temos aqui na Nativa, nós temos o Max, que é radialista, nós temos a Morgana, que é radialista, nós temos o Ivan, que além de radialista, ele é artístico também. Mas
como eles estão em outras atividades, e o seu Marcelo e a dona Kátia, que estão de folga, né, pelo dia do radialista, né? Então eu trouxe os dois aqui para fazer parte desse podcast, que é o JC, o jornal que é feito para você. E aí, sejam bem-vindos, meus colegas de trabalho. Obrigado pelo convite, Géser. Vocês são os colegas de trabalho. Vamos brindar aqui, que vamos gostei. brindar Além de ser linda essa caneca, né? Linda, né? Parabéns, hein? Ei, mas não vão levar, tá? Não é brincadeira. Tá bom. Não é Eu brincadeira. vou dizer não é que brinde, essa tá? eu tenho, porque eu sou colunista do JC, eu tenho uma dessa. Então eu tenho esse privilégio. A Kátia, lembrando que a Kátia faz o Alô Nativa Isso. no jornal impresso. Isso o JC, mesmo. que é feito para você. Agora vamos deixar o JC de lado e vamos falar um pouco sobre o que é ser radialista, meus amores. Aliás, né, Kátia Dias e Géser, hoje nós temos duas datas de radialista. É isso hoje mesmo. e dia 23 também de setembro. Setembro, né? acho que é 21, né? Setembro. É em Final setembro. de setembro. Mas por que graças esse privilégio ao Ari- todo? Por que graças esse a ele, privilégio? né? Porque um é nacional, o outro é... Hoje aí é foi em de- comemoração ao Ari Barroso, né? Que ele foi músico, muito compositor bem, e radialista. muito bem. Ele que Legal, nasceu nesta legal. data, Que bom, que 7 bom. de Como é que é novembro. o dia a dia de vocês na frente de um... Que eu sempre digo Uma assim, loucura. né? Uma loucura, né? Uma loucura. Porque eu sempre digo assim, eles, como radialistas, eles chegando aqui, tá? Entraram no estúdio, os problemas pessoais têm que ficar lá fora. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que estão ouvindo o rádio e querem ouvir coisas positivas, porque tem pessoas que, infelizmente, estão acamadas, tá? Então, verdade. vamos levar coisa positiva para os nossos ouvintes. Mas eu não posso falar, né? Quem tem que falar são vocês, pô. Ó, Quer vocês são falar, convidados. Marcelo? Vamos Como lá. diz a vinhetinha da Kátia, fala, Kátia Dias. Ah, então tu passou pra mim, é isso? Fala, Kátia Dias. Primeiro, vamos voltando, que você falou assim, os dois que estão de folga, tá com música lá e eu vim pra cá. Taquei música e vim, gente, tá tudo sob controle. Entre aspas, tá tocando música. Tá certo, tá certo. Mas esse negócio que tu fala de demonstrar alegria pro ouvinte, isso é uma coisa muito difícil, a gente diz, né, Marcelo? Até em outras vezes, assim, quando me perguntam sobre isso, eu tenho muito, pra mim, a explicação de que o locutor, isso no geral na parte artística, ator, o pessoal que trabalha com TV, a gente tem como se fosse uma máscara, e uma máscara muito bem feita. Então a gente sabe que quem tá do outro lado pode estar com um problema muito maior do que a gente. A gente não tem como ter essa noção. E a gente sentiu muito na pele, né, Marcelo, durante a pandemia. Tinha até nas colunas do Alô Nativa, eu trouxe alguns ouvintes falando sobre isso também, porque a gente sentiu na pele que tinha gente precisando muito de companhia. E se tu mostra essa tristeza, tem gente que não quer ouvir isso. Não, sim, com certeza absoluta. E o engraçado, né, Kátia, que de repente o ouvinte em casa, ele percebe no seu tom de voz, na sua expressão ali, se você tá bem ou não. Tu já teve alguma situação Eu já assim? tive. Eu tive uma muito aí, boa Ouvintes também. me chamando no WhatsApp ali da rádio, né, no nosso WhatsApp, e Aham. perguntando aí, tá tudo bem, tudo certinho. Eles descobrem, eles Eles conhecem a têm gente muito já, né? isso. E a minha situação foi uma situação, já faz muito tempo, foi bem quando eu entrei no rádio. E eu era estagiária, né, numa rádio que daí não é comercial mesmo, era estágio. E, enfim, eu tava aprendendo, ainda era muito de início. E um dia me ligaram e falaram assim, você tá triste? Não tô. Eu falei assim, não, na tua voz parece muito. E eu fiquei muito com isso na cabeça, porque a gente tem o que a gente chama de censura, que é onde a gente consegue ouvir tudo que a gente já fez no rádio. A gente, Perfeito. então, assim, tudo que tocou de comercial, então se um dia de Jéssica tu falar assim, acho que tu falou uma coisa errada, uma data errada, a gente consegue ouvir pra ver se tá realmente errado. A gente tem tudo isso arquivado, tudo que vai tocar no ar. E eu ouvia e falava assim, realmente, é diferente. E daí entra aquilo que eu falei de máscara. A gente aprende a criar essa máscara tão bem feita que o ouvinte não tem tanta certeza se tá bem ou não. Perfeito. E eu tive uma situação que mexeu muito comigo, que uns anos atrás eu terminei um relacionamento e ele me mandou, e foi por mensagem, e eu tava ao vivo. Na hora, assim, né? E ao vivo, e daí tinha aquele negócio assim, de não descobrirem que tu tá naquela situação, de tu sentar ali, tá sorrindo, não sei o quê. Perfeito. E quando por dentro tu tá desabando, assim, né? Então, isso é muito legal, assim, porque a gente aprende a lidar muito com esse tipo de emoção. Ainda bem que o rádio ainda não tem aquela imagem, né, 100%. Mas eu imagino como deve ser, porque no próprio jornal, no jornal impresso, né,
A gente faz algumas matérias e tem pessoas que ligam para nós dizendo, poxa, essa matéria não é legal, tal. Mas de contrapartida tem outras pessoas, conforme ele vê, conforme ele lê, né? Outras pessoas que da mesma matéria eles elogiam. Quer dizer, então é bem... na verdade, a nossa função como comunicador, ou seja, levar as coisas boas para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, eu acho que é uma coisa maravilhosa. A gente faz com amor, com carinho, esse tipo de coisa. O Marcelo já está... Quanto tempo, Marcelo, nessa função? Estou há 10 anos na Nativa. 10 anos na Nativa, olha só. Pô, é uma vida, vida, pessoal, não é assim. E a Kátia está há quanto tempo conosco, Kátia? 3 anos. 3 anos, a Kátia também está conosco aí, 3 anos e meio, e levando sempre coisas boas, coisas maravilhosas. E também premiações, né? Premiações, é o que né? Tem mais. É o que mais tem, premiações, né? Agora parece que estamos com uma TV 40 polegadas. Android. E olhem só. Nós não podemos se inscrever, nós não podemos, porque nós somos parte da casa, e vai que um de nós ganha, e daí? Vai explicar como isso mas pro ouvinte? Mas o público pode o e público deve. O público pode e deve, claro. Os isso ouvintes, mesmo. né? Os ouvintes, claro, sem dúvida alguma. E hoje saiu a escalação, né? Para a Copa do Mundo, hein? Aí, Hoje saiu, né? Tá aí, ó. Até falar em Copa do Mundo, até vou aproveitar para você. O JC vai soltar esta semana, agora, dia 10, uma sobrecapa, tá? O que é uma sobrecapa? É 4 páginas que o jornal vai ser encartado dentro, tá? Uma sobrecapa com a tabela da Copa do Mundo. Ah, que legal. A tabela da Copa do Mundo. Então acompanhe. Vá correndo no ponto mais próximo da sua residência para pegar o JC. Olha, é uma tabela. Ô, Géser, tá? bonita capa, hein? Bonita legal, capa, né, Kátia? muito bonita. Novembro Azul, olha só que coisa linda. Poxa vida. A gente preza muito, né, pela qualidade, tá? A gente preza muito pela qualidade, como vocês também da Nativa prezam muito pela qualidade, né, de levar o conhecimento, de levar coisas positivas, de levar coisas boas para dentro de cada residência. Imagina quantas 1000 pessoas, né, que estão ouvindo vocês naquele exato momento. E esse é o dilema da Nativa, né, Kátia? Transmitir alegria, empatia. É o que nós fizemos com o JC. Nós temos as colunas, né, que nós temos, por exemplo, da Kátia, que é o Alô Nativa, nós temos o marketing, que é da Camila, nós temos a jurídica, que é do Wolfman, o Jefferson Wolfman, nós temos a saúde, que é o Dr. Mauro, tá? Inclusive, quando a gente faz a chamada de capa, que é sempre na primeira semana de cada mês, é uma capa diferenciada, uma capa cor. Por que capa cor? Que sempre tem uma doença, tá? E nós colocamos aqui, e de contrapartida, daí já na página 2, que é a saúde, o Dr. Mauro fala sobre o Novembro Azul. Mas não falar sobre a doença, mas sim levar ao conhecimento das pessoas de como se tratar, como tratar dessa doença. Não dizer que é isso, que é aquilo, que é ruim, não. É se prevenir da doença, tá? Então temos outras colunas também, como temos da nossa social, né? Que é o Carlos Bisti, tá? Paramos por aqui. Vamos falar sobre Nativa, sobre radialista. Opa! Senão a gente não fala, senão eles não vão falar, só eu que vou falar. Vamos lá. E eu queria aproveitar o momento e mandar um abraço a todos os nossos colegas de profissão, aos radialistas, em especial a nossa equipe, né? Maxila, Dias, Ivan Luiz, Morgana. E também eu sei que na sua equipe tem um radialista, né? Que acho que é o Roger Marcelo. Tem um radialista, que é o editor-chefe do Jornal da Cidade, ele é radialista também. Rogemar Santos. Hoje ele não está aqui na bancada conosco, né? Ele sempre está aqui na bancada, mas hoje ele não está porque ele está naqueles dias de folga, naqueles dias assim, bem de boa, como se diz, né? Tá naquela na paz. Vai chegando no final de ano assim, vai dando uma, né? Uma baixada no ritmo. A bateria vai arreando, como se diz, né? Então. Bacana. Mas o Rogemar faz parte dessa nossa bancada aqui, né? Como ele faz parte também do JC, né? E é uma pessoa que sempre está levando informações também para a Nativa, né? Ele dá é um minuto, né? Do Rogemar lá. Do Rogemar, é isso daí. Mas vamos falar um pouquinho mais de vocês, porque nós temos tempo ainda. E falta muita coisa pela frente. Então eu quero ouvir alguma coisa assim que aconteceu. Por exemplo, aconteceu comigo no jornal. Eu atendi o telefone, uma pessoa lá do outro lado dizendo assim, eu quero pôr um anúncio sobre um terreno. Daí eu falei assim, não, mas a senhora faz o seguinte, era uma senhora, a senhora faz o seguinte, a senhora passa para mim o texto.
o tamanho, não, é o tamanho, né, para mim poder fazer o orçamento para ela. Ela, o meu terreno é bem pequenininho, então não era para cobrar nada, mas não dá de fazer isso. Sim, vocês têm histórias também, né, temos. claro, né? Vamos lá. Muitas, pena que o nosso tempo hoje é curto, mas senão a gente ficava aqui a tarde toda. Tem claro, bastante não tem coisa. Contar aqui ainda mais radialista, né, que não rádio. para de falar, né? Não, mas assim, é muito divertido, porque lidar com pessoas, no geral, vem coisas do tipo, assim. E de tudo, né? Ouvinte que vai mandar beijo pra namorada e fala o nome errado. É gente que troca nome de locutor. Inclusive eu troco também nome de ouvintes. Também tem isso, viu? Faz parte. Quer ver quando ouvinte... quer ver, assim, por exemplo, ouvinte do bairro, sei lá, bairro Fátima. Daí tu chamar o ouvinte de Fátima. Eu tenho muito dessa. Pronto. Daí eu já troco uma coisa com a outra, assim, porque é muita gente, né? Ô, dona Fátima do bairro Fátima. Não, a gente Bom. troca tudo. É que a interação ali é muito dinâmica, né? É muito Cátia Dias? dinâmico, O pessoal é muito participa legal. mesmo. Quer ver quando tem Beto Carreiro, quando tem o que Oceanic mais? Aquário. O Oceanic Aquário, Chama verdade, também, né? Chama, né? Chama Os muitas ouvintes, eles pessoas, gostam né? de interagir com a gente, que participar. Qual que é o WhatsApp mesmo? É o 99 108 1031. Olha só. 99 108 1031. 1031, tá vendo? É fácil. Bem fácil, só mandar um E recadinho, se cadastrar. Todos os dias tem sorteio, todos os dias tem brinde. Muitas Até hoje de promoções. manhã, quando eu cheguei aqui, o tal do meu colega aqui, o Marcelo, tava aí com R$200 na mão, dizendo, ô Jéssica, eu digo, não, pode ser meu? Não é seu. Isso aqui é pra seguidinha. Inclusive, hoje quem levou foi o ouvinte Paulo. O Paulo que levou O duzentão? ouvinte Paulo levou duzentão, hoje acertou a sequência. Né, Chegar Cátia Dias? segunda-feira, levar duzentão, Meu, numa começou Feliz da bem. vida. segunda-feira. Para, né? E muitas promoções também, né? Prêmios, promoções, música da melhor qualidade. As melhores tocam aqui na Nativa, né, Cátia? É isso mesmo. As que marcam realmente, né? E a gente tem muita promoção, assim, tem muitas brincadeiras. A gente tem o que comentou, as blitz, os flashes. Blitz. Então a gente está sempre muito envolvido com o cliente que contrata a rádio. E por isso que é legal, a gente tem uma gama de locutores grandes. Nós somos em 5 locutores, né? Então é bacana porque a gente consegue fazer esse rodízio bem legal com os clientes. Então, sábado tá todo mundo na rua. Cada um tava num cliente Sábado diferente. foi A gente Foi tinha, top, né? Top. Tava bem corrido, mas foi bem bacana, assim. Que basta assim também, né? Essas ações, essas blitz, como é que elas funcionam? Vocês levam brindes também? Isso. Como é que funciona? A gente leva brindes, a gente leva uma equipe, né? As nativetes, vai isso. o carro da rádio também, O um balão, inflável. inflável. Poxa! Normalmente nós ficamos 3 horas. Isso. Então, e nessas 3 horas a gente tem 6 flashes. Os flashes, o que é? Uma entrada de 1 minuto ao vivo. Então, cheguei no seu jornal Ok. e chego lá e daí entra o Marcelo tá no ar falando: Marcelo, cheguei agora aqui no Jornal da Cidade, vamos falar com o Géser. A gente legal. faz a entrada ao vivo desse de 1 minuto. E normalmente nessas blitz nós temos 6 entradas. Então, ou seja, vai ser de manhã, a gente tem uma manhã inteira lá com o cliente, chega as pessoas que vêm na loja da pessoa, a gente interage. É bem divertido, bem legal. E dá um grande resultado pro cliente. Isso que é importante, né? Isso O que é resultado importante. do cliente também, né? Claro. Também, E o também. bacana As também pessoas que também estão lá, que vão levar um brindezinho para casa, uma camiseta, né? Um sim, copo sim. e Participam vai com a fora, gente, fazem brincadeiras, né, fazem Cátia? brincadeira, Bem é. isso. E também agora tem os stories também, né? Também. Nas nossas blitz. Voltamos agora, né? Não começamos, a gente já fez isso durante um tempo. É. Voltamos agora com as lives. Todo dia de manhã, acho que 8h30, né? De manhã. Exatamente. 8h30 da Voltamos. manhã e 2h30 da tarde temos live, sempre com premiação. Então é bem bacana, porque ali a gente bate papo, o pessoal faz perguntas, a gente vai respondendo. Então a gente tem uma interação bem bacana. É sempre alternado. Um dia no Instagram, um dia no Facebook. Um dia Instagram, um dia Facebook. E o nosso horário da Nativa é das 8 às 11? E das 2 às 6. Segunda a Legal, sábado. legal. É. De segunda a sábado. Isso. Sábado que legal. muda um pouquinho a tarde ali, né? Que daí começa às 3 no sábado. Legal. Vai até às 18. O nosso tempo acabou, né? que Que pena, foi tão rápido, né? Porque quando os entrevistados são pessoas que interagem com a gente, então o tempo vai rapidinho mesmo. Eu só tenho a agradecer ao Marcelo, meu grande amigo e Eu que irmão, agradeço. de fé camarada, como diz o Roberto Carlos, e a Cátia Dias também, a nossa colega de trabalho aqui. Eu agradeço mesmo porque eu fiz um convite e eles de imediato falaram: Jazê, tamo junto, cara. É isso daí, tá bom? E parabéns a todos os radialistas pelo seu dia. Fomos embora, um abraço a todos e fui! Parabéns, Jazer. Pronto.